Sabia que o Tony Iommi teve uma criação católica e quase foi guitarrista do Jethro Tull. Ele perdeu a ponta dos dedos num acidente, mas isso não impediu que ele virasse aí um dos maiores guitarristas do mundo. E digo mais, hein? O pai do heavy metal. Hoje, a vida e obra da mente criativa do Black Sabbath no Cada Caso um Caos. Anthony Frank Iommi Jr. nasceu no dia 19 de fevereiro de 48 na Inglaterra. Ele veio de uma criação humilde, católica, teve que aprender a lutar contra o bullying desde cedo, e isso, vai acionando esses esquemas iniciais desadaptativos, como a gente chama na terapia do esquema, que são esses padrões emocionais cognitivos mais autoderrotista, que começa no nosso desenvolvimento desde cedo, e a gente vai repetindo isso, ao longo da vida. Dentro da terapia do esquema, que é a abordagem que eu trabalho e amo, nos meus atendimentos, não é raro aparecer em vítimas de bullying os domínios de desconexão e rejeição, autonomia e desempenho prejudicados, do direcionamento ao outro, o bom e velho, faz o jeito que você preferir, você decide, e também aquilo, a vítima de hoje pode ser o agressor amanhã. Durante um dos vários apavoros, só pra você ter uma noção, que ele levou, ele tava então aí com 9 anos, assim, super novo, ele conseguiu mandar fuga ali de um cara, esses peitinhos de pombo, sabe? Mas ele acabou tropeçando e caiu de cara no chão e abriu um corte em cima da boca. Por isso que ele sempre cultivou a bela característica bigodeira, A Miles que vem para Davis. Acabou que ele fez matrícula no judô, no karatê, e na adolescência já estava ali envolvido num rolê de gangue. E desde então não passou um dia sem sair na mão com alguém. Assim como o nosso amigo Brian Head, do Korn, que também tá por aqui, ele queria mesmo era tocar batera, mas não tinha grana para bancar uma. Então o que ele fez? Resolveu seguir a tradição da família e foi tocar acordeon, igual que nem o pai, o tio, os primos, tudo ali. Mas ainda não era bem isso que ele queria, sabe? Não tinha encontrado ali a casinha. Como ele pirava num blues desde molecote, foi se aventurar então nas 6 cordas e aí pronto. Não demorou para que o nosso canhoto favorito tivesse apavorando e tirando umas bluseiras assim de ouvido. Para ele não importava o que estava escrito ali nas tablaturas, Ele falava que, você tem que sentir o som. E com a música ele foi se distanciando então das brigas, ainda bem. Até que com 18 anos, tipo aqueles filmes, sabe? Que aparece no começo aquele policial falando que vai se aposentar e aí no último dia de trabalho acontece tudo. Então, ele trabalhava, o Tony Iommi, como soldador, mas justo nesse dia, o cara que cortava as placas de metal faltou e aí colocaram ele no lugar. Entre uma fatiada e outra, ele deu aquela panguadinha ali, de leve, e junto da placa foram-se as pontas dos dedos e bem na mão direita, a mão dos acordes, vai vendo. Ele chegou a ouvir de vários médicos diferentes que a carreira dele como guitarrista tinha acabado, mas ele não estava numas de aposentar, não. Nessas, ele derreteu uma garrafa, moldou ali umas próteses de plástico e pei! Encaixou nos dedos, vai vendo. Ainda por cima fez o acabamento em couro, meio que simulando a pele, sabe? Serviço completo. Praticamente ele teve que então reaprender a tocar, mas logo pegou o jeitinho de novo e foi voltando aos pouquinhos ali pro seu habitat. Só que o Tony queria fazer um som diferente do que tava rolando ali na época, Foi nessa ideia aí que ele e o amigo dele, o exímio batera Bill Ward, saíram na captura de um vocal até que viram o anúncio de um molecote com um nome legal, Ozzy, e tava atrás de uma gig. E o Tony sabia muito bem quem era esse tal de Ozzy. Eles não só tinham ido pra escola juntos, como eram, sabe o quê? De gangues rivais. O Tony, inclusive, odiava o Ozzy e já tinha enchido ele de tapa ali várias vezes. O Bill entrou como mediador na parada, apaziguou as feras e convenceu ali o Tony a assinar a CLT do menino. Pouco depois, adicionaram o genial Geezer Butler a essa equação e depois de ficar um tempo tirando uns covers ali e tal, resolveram fazer o próprio som com o nome de Earth. A história da música quase que toma um outro rumo ali quando o Tony sai da banda pra ser o guitarrista do Jethro Tull. Lembra? Aqualung, flautinha, tudo? Então, essa empreitada durou 2 meses apenas. Logo ele estava de volta ali para os seus camaradas do Earth, que agora tinha outro problema. Já existia uma banda na Inglaterra com esse nome. E agora, como faz? Como o Tony e o Geezer eram viciados em filmes de terror, escolheram um novo nome, inspirados num longa italiano, sabe? Pique Dominique de Coco e Margheriti, que chama I Tre Volte delle Paura, Ou seja, Black Sabbath em inglês.
Não tinha nada igual nessa época, assim. Assim que o primeiro disco bateu nas prateleiras, em 1970, eles foram automaticamente taxados como emissários do Pata Rachada. Nossa, os caras são muito do demo. Mas o responsável por essa barbaridade maravilhosa sonora não era o Capiroto, e sim Tony Iommi, que, sem saber, estava criando um novo estilo. Ele não só é o pai do heavy metal, como é o pai dos riffs mais icônicos que a música já viu, né? Iron Man, pensa nisso. Paranoid, NIB, eu tocava na bateria quando tinha banda. War Pigs, Saba Bloody Saba, Into the Void, enfim, dá pra falar até amanhã. A mídia, então, caía matando ali e acusava os caras até de praticarem as bruxarias. Mas o grande problema da banda não era a magia negra e sim o pó branco. Não é segredo ali que todos do Sabá bagunçavam profissionalmente mesmo, né? E o Tony não fugia dessa regra. Ali no comecinho da banda, ele bebia com vontade mesmo, né? Curtia tomar uns sedativos e outras coisinhas e errava muito a mão na cocaína. De começo era tudo festa e ele achava que sentar o nariz ali ia ajudar no seu processo de criação, aquelas viagens. Mas não era isso, né? Com o tempo ele foi vendo de camarote as drogas assim destruírem tudo, aniquilar tudo que o Sabá tinha construído até então. O Ozzy acabou levando uma justa causa, né, em 79, porque de longe era o que mais arrastava. Foi nessas que ele tocou sua carreira solo, gerenciado então pela Sharon, que chegou a dar umas rabiscadinhas com o Tony antes de ficar com o Ozzy, mas isso aqui não vem ao caso, né, gente? Fica muito coisa de fofoca. Eles renascem com força das cinzas com a chegada do incrível Ronnie James Dio, mas, aliás, podia fazer um dele aqui, hein? Ó. Mas a festa dura pouco, ele sai 2 anos depois para sua carreira solo, adendo, seu maior sucesso, Holy Diver, foi feito para ser um som do Sabá. Eu sei que daí pra frente começa um entra e sai, já passaram aí pela banda o Vinnie Appice, Ian Gillan, Glenn Hughes, Eric Singer, Tony Martin, Cozy Powell, até o Rob Halford, né, do Judas, fez uns shows aí com os caras. Enquanto isso, tá o Tony lá no meio sendo muito criticado por manter o nome Black Sabbath sozinho. Depois de todos esses anos, o Tony falou que o pior momento da vida dele foi ser diagnosticado com câncer, isso em 2012. Ali bateu a crise existencial com umas 10 e ele teve certeza que esse era o fim de tudo e tal. E pra sair dessa bad aí, junto do tratamento, ele focou pesado nas composições do último disco do Sabá, o sensacional 13, de 2013. E daí tirou a força que ele precisava para combater tudo isso aí. Felizmente, em 2016, ele anunciou a remissão do câncer, meses antes do show derradeiro do Sabá, que encerrou a sua linda história no dia 4 de fevereiro de 2017, em Birmingham, na Inglaterra, onde tudo começou. O Tony Iommi é uma lenda, né, suprema, que mudou o rumo da história da música no mundo. Então, nada mais justo chamar o brabo de doutor, né? Recentemente, ele foi agraciado com um doutorado honorário por ser oficialmente, não é questão de opinião, hein? É oficialmente o inventor do heavy metal. E se você acha que esse é o final dessa história macabramente maravilhosa, pega essa. O Tony disse que tem milhares de riffs guardados e que uma hora vai ter que fazer alguma coisinha com eles. Ele falou que só não sabe o quê, mas vai fazer. Então, vamos aguardar. Um enorme vivo, então, ao pai da rapô toda, o criador máximo Tony Iommi. Para falar sobre, vamos ver o carisma em forma de psicologia junguiana, Alexandre Vatti. Fala aí, Ale. Saudações junguianas, Luca e toda a galera querida aqui do Cada Caso um Caos. Vamos falar um pouquinho então hoje sobre o Tony Iommi. Olha só que interessante, né? Primeiro, Tony Iommi é o pai de tudo, é o pai de todos os riffs, de tudo que a gente ama e gosta, né? De heavy metal, música pesada. Ele simplesmente criou o estilo. Então, não tenho o que falar a esse respeito, né? Temos que reverenciar e graças a Deus ou ao diabo que ele está aqui ainda nos brindando com todas as suas composições maravilhosas, né? 75 anos. Então, vamos lá falar um pouquinho. O que eu queria ressaltar desse caos, desse episódio que, né, o Tony Iommi tem, porque o cara simplesmente tem uma história de vida incrível, né? E uma história de superação. E aí eu queria recorrer à mitologia grega para a gente falar um pouquinho, né? Como alguém que passa por um acidente tão severo quanto o Tony Iommi passou, e que inclusive, né, sendo músico ali na juventude e tal, pô, acabou então, né, sofreu um acidente que decepa ali alguns dedos, né, a falange dos dedos e tal. O que acontece? Putz, parou, não tem mais música ali. Pelo contrário, pro Tony Iommi isso foi um motivador. Como é que ele faz essa superação? Vamos olhar a mitologia grega que ela ajuda a gente a pensar. Nós temos um deus lá na mitologia grega, que é o único deus que trabalha, inclusive, que é o deus que se chama Hefestos. O Hefesto, o que acontece com ele?
ele. Hefesto em grego quer dizer acender, pôr fogo. Olha só a conexão aí com os riffs, tá? Com a criatividade. O que acontece? O Hefesto, quando ele nasce com uma deficiência também, com uma questão corporal. E qual é a saída do Hefesto? É a saída laboral. Ele vai trabalhar. Ele é o deus das forjas. Ele é o deus que faz as armas, né, para os outros deuses e as joias para as deusas. Então o que acontece? É muito comum quando nós temos alguma questão de ordem física, tá? É muito comum que uma das saídas ela seja a saída laboral. Então o que acontece? O cara vai ficar obstinado ali, obviamente, tomando consciência daquilo, falando, opa, eu vou lutar sim por aquilo. E ele foi achando recursos. Então ele foi fazendo ali, né, primeiro plástico derretido que fazia ali, né, o restante do dedo que tinha sido decepado. Depois ele começou a testar as dedeiras e tal, né? Aí veio uma prótese, e aí você fala assim, opa, o que o cara vai fazer? A partir disso, ele vai desenvolver o jeito de tocar. Então os riffs que você vê o Tony Iommi fazendo, com certeza eles estão totalmente ligados à maneira como ele poderia tocar. Então eu não vou ser lá um fritador, mas eu vou fazer riffs aqui, ó, né, com as pentatônicas, que vão ser riffs bem consistentes. Tem um amigo meu que fala assim, né, os riffs cebosos, né, que grudam, né? Óbvio, por quê? Porque a partir daquilo que ele tem, né, de inferioridade, daquilo que ele não consegue muito bem fazer, a saída dele foi laboral, exatamente como a saída do deus Hefestos. Então é o deus que vai ser laborioso, vai trabalhar bastante e vai produzir muitas joias, assim como o Tony Iommi também foi produzindo as joias dele. Então vocês percebem que como, às vezes, um grande acidente ou uma doença, né, tem um livro muito bacana, um pós-junguiano, que ele fala, né, sobre a joia na ferida. Então nós temos que olhar, né, para as nossas feridas, entendendo que existem joias ali e que a gente pode sim ter a capacidade de superação quando a gente entra em contato com isso, com essa regência, como eu falei, do deus Hefesto, né, que vem trazer para a gente essa disposição do trabalho, do vigor, de produzir mesmo as coisas. Então é importante que a gente possa entender que nem tudo está perdido quando a gente tem um trauma, um acidente. Muito pelo contrário, aí que a gente pode sim resgatar a nossa força e trazer a criatividade para que a gente possa passar de maneira mais, né, adequada aí por essas, né, grandes questões aí humanas. Então vamos olhar isso com carinho, gente, que é muito legal essa história aí do Tony Iommi, para que a gente possa, né, ter uma regência bacana e trabalhar mesmo quando a gente tem uma grande dificuldade, tá bom? É isso aí, galera, valeu! Valeu demais você que assistiu até aqui. Semana que vem tem mais, hein? Me segue no Insta, Luca89FM. Tem meu site também, lucianasalomão.com.br, para atendimento psicológico.